Oh, glória a Deus, aleluias. Ao Senhor seja toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre, amém. E graças a Deus, quem está feliz com Jesus? Oh, glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia, por gentileza, né? Está até aberta aí, né? O irmão que me antecedeu, ele já foi lá no meu texto. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo que tu és. Viemos aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para declarar o nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre a nossa semana, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa falar conosco. Fala, Senhor, e não te cales. Que nós venhamos nos esvaziar, o Senhor venha crescer, Pai. Oh Deus, que nesse dia de hoje, ó Pai, nós possamos apregoar as boas novas do Senhor, porque o Senhor nos chamou para apregoar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, e que nós venhamos ser usados não conforme nós queremos, mas conforme tu queres, ó Pai. Senhor, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para nos encher da tua presença. Repreende, ó Deus, todo espírito que queira roubar a palavra. Ó Deus, que as nossas mentes sejam cativas em obediência somente ao Senhor. Que todo espírito de engano, de mentira, ele seja arrancado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro o nome de Jesus sobre este lugar. Cerca este lugar, Senhor. Cerca este lugar. Cura o enfermo, aquele que está com transtorno emocional, aquele que está, ó Deus, com dificuldade. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós sonhamos, e assim eu creio. E diante de Ti eu coloco essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a caminhada será sobremodo longa. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares, os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegado lá, unge Azael, rei sobre Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, e rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Glória a Deus. Eu acho que aqui todos nós conhecemos a história desse grande homem. Elias foi um grande homem de Deus. Elias foi um profeta levantado num tempo muito difícil, num tempo de muita desobediência, num tempo em que as pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus para servir a Baal. E isso foi algo terrível ali naquela cidade. E nós sabemos que Acabe era casada com Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. A Bíblia relata que Acabe foi um dos piores profetas daquela época. E de repente aquele homem de Deus, aquele homem cheio da unção de Deus, aquele homem a qual Deus chamou. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não abre mão daquele que Ele chamou. Você pode passar pelo deserto que for, Deus não abre mão. E nós vemos que se nós chegarmos, a história dele inicia aqui no capítulo 17, como o irmão ministrou aqui. Nós sabemos que ele profetizou que haveria uma grande seca. E isso era um desafio muito grande. Porque Deus levanta profeta para trazer correção, é para trazer mudança. E ali ele diz: olha, haverá aqui uma grande seca. E ali quem reinava era o Deus Baal. E ele era o Senhor das águas, da chuva, do fogo. E ali quando se ouve isso, olha o tamanho da ousadia desse homem. Ele chegar na cidade e dizer: olha, haverá uma grande seca nessa cidade. E Deus manda que aquele homem se esconde. Ele fica um período escondido por Deus. Deus afastou ele dali. E nós sabemos que aquele homem, ele era alimentado pelos corvos, bebia da água de de um riacho. Eu não conheço muito, mas com certeza é algo pequeno. Mas o que ele tinha profetizado? Haveria uma grande seca. E você imagina como que isso chegou no ouvido de Acabe. Como isso gerou problemas dentro daquele lugar, daquela cidade. E ali Deus o manteve ali, os corvos iam lá alimentar, ele bebia água do riacho, mas a seca viria, foi profetizado. E ele ainda disse mais: e só vai chover quando partir de mim dizer o dia que vai chover, porque enquanto eu não disser, não vai chover. Em outras palavras, eu estou ungido, eu estou com a presença do Senhor, e aquilo que eu falar é profético, ninguém vai mudar. Não tem Deus nesse lugar que possa ser maior do que o meu Deus. E aí nós vemos que a água seca ali, agora Deus fala com ele, diz: agora, Elias, você vai lá em Serepta, vai lá para essa cidade, e lá você vai encontrar uma viúva. E aí você imagina, né? Ele deve ter falado: ai, que bom, né? Agora eu vou sair de um desconforto para um conforto, e ela vai te sustentar, como foi ministrado aqui. E chega ali, qual era a situação daquela viúva? Precária. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha e um óleo na botija. Não tem como eu te ajudar. E ele disse: homem ousado, homem de Deus. Ele disse: vai, prepara o que tens para mim, primeiro para mim e para o seu filho, para você, porque aí vai haver fartura. Nunca mais vai faltar farinha e não vai faltar óleo, não vai faltar azeite na sua botija. E aquela mulher ouve a voz do profeta e assim faz. E ali aquele profeta passa a viver ali, e de fato houve fartura naquela casa. Aí o filho daquela mulher morre, e aquele homem tem que orar e clamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor mova algo sobrenatural nesse lugar. E aquela criança ressuscita.
Então aquele homem foi se fazendo conhecido pelo quê? Pelo aquilo que ele fazia. O homem de boas obras é conhecido pelas suas obras. Então ele passou a ser conhecido. Só que ele tinha um apelido na cidade. Qual era o apelido? Perturbador. Por quê? Porque ele falava a verdade. Doesse a quem doesse, ele ia falar a verdade. Porque Deus levanta profeta para ir contra o pecado. Deus levantou ele para denunciar o pecado daquela cidade. Aquele povo estava cocheando em dois pensamentos. E aí quando nós vamos mais à frente, nós vemos um texto aí no capítulo 18, que vai contar a história de um homem, que ele chega e diz assim: olha, vocês precisam decidir a qual Deus vocês vão servir, porque vocês estão cocheando em dois pensamentos. E ali Deus fala: agora você vai e fala para o profeta tudo que fala para Acabe tudo que vai ocorrer. E você imagina, ele tinha que ir com a terrível Jezabel. E a Bíblia relata ele como um homem terrível também, porque ele se casou com Jezabel. E ali aquele homem obedece à voz de Deus. E aí ele pega aquele povo e ele diz assim: olha, vocês precisam decidir. Deus dá uma estratégia. Porque quando o povo está em dúvida, tem que haver uma estratégia. Porque muitas vezes as pessoas vão vivendo tanta coisa. Por exemplo, nos dias de hoje não é diferente. Cada igreja ministra algo. Cada igreja coloca algo. Muitos dizem: pode fazer isso. Não, não pode fazer. E o povo fica na dúvida. Então o que o povo faz? Eu vou com aquilo que é fácil para mim. Com aquilo que dá para mim fazer. É tanto que hoje nós temos vários tipos de igreja. Você pode escolher uma igreja a qual não corta o cabelo, você pode escolher uma igreja que corta, você pode escolher. Agora, tem coisas que é bíblico e tem que ser cumprida. E nunca se ouve tanta profanação, nunca se ouve tanta coisa errada como está se havendo hoje. Nós vemos, tem igreja para todos os gostos e tipos. Nós estamos chegando em uma fase em que nós já não podemos ministrar tudo o que queremos. Mas aquele que é profeta vai ter que enfrentar e vai ter que falar. Se ele tiver que ir preso, ele vai preso. Mas ele vai ter que falar. Porque Deus, nós somos os profetas dessa geração, dessa era. E nós estamos enfrentando exatamente o que Elias estava enfrentando. Mas Deus era com ele. E ali aquele homem se levanta e vai atrás de Acabe. Ele precisava falar com Acabe. Ele precisava dizer sobre tudo o que iria acontecer. Houve seca? Ele disse: vai haver seca? Secou-se. Acabou. Aí aquele Deus da fertilidade viu o quê? A sequidão. Os animais começaram a morrer. A fome veio. Se houver seca, a fome, né, pastor? Isso é fato. E agora ele vai profetizar, vai chover. Porque só através da profetização dele, só quando ele dissesse vai chover, que iria chover. E aí, cadê aqueles deuses? Cadê os deuses que poderia fazer acontecer? Eles se calaram. Sabe por quê? Porque eles eram Deus de pau, de barro, que não podia falar nada, não podia fazer nada. E o profeta sabia disso, ele conhecia o Deus dele. E agora o profeta vai, se você for no capítulo 18, você pode seguir no capítulo 18. Agora o profeta vai, como eu estou... consegui, como diz o pastor, fazer uma introdução rápida. Agora eu posso ir aqui no capítulo 18. Se você for no 18. Capítulo 20 vai dizer assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é você cochear em dois pensamentos? É você querer servir a Deus e o mundo. Muito cuidado. Essa coisa que, não, eu estou aqui, mas o que tem? O que tem eu fazer isso aqui? O que tem? O que tem? Nada tem. Não tem nada não. Não tem nada não. Que chegar lá no inferno você vai ouvir o diabo falar: eita, de fato, tem nada não. Onde é que você está? Ou dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então... essa palavra é para os dias de hoje. Por isso que a palavra de Deus é um livro atualizado, atual. E aí ele sai e diz assim: vocês precisam tomar uma decisão. Fez igual o Josué. Josué, ele estava ali
naquele monte ali com o povo, e ele tomou uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? A decisão já tomei. Vocês vão tomar a mesma decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor não é fácil. Servir ao Senhor é andar na contramão daquilo que o mundo quer. Não é fácil servir ao Senhor. É difícil servir ao Senhor. E aí esse homem, ele toma uma decisão. E agora aqui nós vemos um homem fazer com que o povo venha decidir aquilo que eles querem. Porque Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus te deu o poder da decisão. Quando nós queremos fazer algo que desagrada ao Senhor, ou uma desobediência ao Pai, existe uma voz que fala, não faz. E existe a voz que fala, faz. Aqui você é como minha mãe falava a vida toda, existe 2 cães em você. O do bem e o do mal, o que você alimentar mais é o que vai crescer. Então tudo que a gente alimenta é o que cresce. Se é uma vida espiritual, você vai crescer espiritualmente. Quanto mais você busca, mais você conhece. Quanto mais você ora, mais unção você tem, mais poder você tem. Porque Deus, ele dá poder e autoridade, assim como ele deu para Elias. Ele tinha tudo isso porque Deus deu para ele. E ali ele fala para esse povo e ele diz assim... Eu parei aonde? E eles clamaram em alta vozes... Ah, tá. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si 1 novilho, e dividindo-o em pedaços para... peraí, gente. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si 1 dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então ele disse assim, agora nós vamos fazer algo. E ele chama aquele povo ali para algo, 450 profetas, e ele sozinho. Aí você imagina, reúne aqui, vamos dizer aqui numa Mané Garrincha, chama toda a cidade, coloca lá, e é lá no centro, ele diz assim, agora eu vou aqui, eu estou desafiando vocês. Eu estou desafiando os profetas de Baal, para ver qual que é Deus. O Deus que for o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. Então vocês pegam o novilho, aí faz todo aquilo ali que eles costumavam fazer, aquele ritual que eles costumavam fazer, e ele coloca ali e diz, olha, vocês colocam o seu e eu coloco o meu. É como se dividisse, lá está o seu, aqui está o meu. E aí você vai clamar o seu Deus. É muita ousadia, não é, pastor? É muita ousadia, é muita confiança no Deus que a pessoa serve. E é o que nós precisamos ter hoje, é uma confiança sobrenatural. Porque já pensou se não der certo? Mas ele sabia, o meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus, ele vive eternamente. E ali ele faz esse desafio e chega ali, eu imagino, passa para a cidade inteirinha. Hoje Elias vai passar vergonha. Elias hoje vai ser envergonhado. Porque ele vai ver. Nós somos 450. Ainda tinha os outros 450. Os outros 400. Da deusa. E aí eles estão ali. E aqueles homens, 800. E mais certamente os agregados. Os da fé, não tem? Você está aqui orando, aqui se manifesta o demônio, né? Um está orando e os outros estão intercedendo. Lá com o diabo não é diferente. Tem os intercessores dele também. E ali aquele homem só ali. Ele... certamente no silêncio ele preparou a parte dele, aquele povo preparou deles, corta o novilho, prepara ali, e agora eles começam a clamar o Deus deles, e começam a chamar o Deus deles, invocar o Deus deles, e nada, 1 hora, 2 horas, eles começam a dançar, eles começam a pular, eles começam a fazer ritual, e nada acontece, o Deus deles não se manifesta. E ali eles começam a se cortar. E aí ele diz, quem sabe, né? Quem sabe ele foi comer, tá na hora da janta. Às vezes ele foi almoçar, foi jantar, né? Às vezes ele foi tirar um cochilo, tá dormindo, né? E nada, não acontece nada. E aí chega um momento
que encerra-se agora o seu e agora começa o meu. E ali ele prepara tudo aquilo que é preparado, tudo aquilo que os outros tinham preparado, ele prepara. Mas ele faz mais. Ele pega... Estava na seca, não era, pastor? Ele manda trazer talhas de água, 12 litros de água, e vai despejando ao redor da madeira. A madeira pega fogo. Ele começa, ele restaura o altar. Tá certo, tá escrito aqui. Ele restaura, primeiro ele chega, ele restaura o altar. Porque senão não adianta a gente querer fazer um desafio sem restaurar o altar dentro de casa. Porque se fizer, vai dar B.O. Se não restaurar o altar, se não reparar as brechas, vai dar B.O. Não tem jeito. E ali ele restaura o altar, e eu imagino o povo assistindo. O povo, alguns os que era por ele o coração acelerado, que se fosse eu estava vomitando o coração. E ele ali na fé. Aí o que ele faz? Agora está restaurado, agora traguem água e molha. Molha, tinha eu digo talvez um buraco, molha aí. Molha tudo. Gente, você já viu madeira molhada pegar fogo? Você pode botar o álcool que for. Aliás, que uma vez nós fomos para o monte, um papel não pegava fogo. Não tinha álcool, você lembra, pastor? Não tinha álcool que fazia o papel pegar fogo. Eu digo, mas meu Deus do céu. E pelejando, todo mundo orando, começamos a orar, começamos a interceder. Não foi? Foi uma luta, quem estava lá viu. O papel não pegava fogo, molhado no álcool. Agora você imagina uma madeira, a madeira que ele pegou ali, molhada. Toda molhada, encharcada, que ele não só molhou não. Ele encharcou tanto que escorreu a água. E aí agora ele invoca o Deus Todo-Poderoso. E aí o que acontece? Deus se manifesta. Porque Deus continua sendo o mesmo, mas assim, com aquelas tomou 12 pedras, segundo, vai no 31. Vou lendo o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em quê? Em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a 2ª vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também o rego. Encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Aí ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo, olha só, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, olha o desafio e olha a resposta. Essa palavra para mim e para o pastor Júlio, ela é muito forte, porque uma certa feita nós usamos essa palavra para Deus se manifestar em nosso favor. Nós servimos o Deus de Israel, de Isaque e de Jacó, aquele que é por nós. E ele disse: se eu sou por vós, quem será contra nós? Então nós estamos na tranquilidade de que Deus vai agir. Deus agiu e quebrou o cativeiro a qual nós estávamos. Então aquele Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. Mas muitas vezes, mesmo
você sendo um homem de fé, uma mulher de fé. Talvez você não fez como Elias. Elias orou para chover, fogo caiu do céu, mandou parar de chover, parou de chover, ressuscitou. Talvez você ainda não viu isso, mas todos que estão aqui já viveu algum milagre. Já viveu alguma situação. Mas tem até um hino acho que é da Ludmila Ferro, que ele fala logo após uma vitória, a mistura de um desgaste. Porque muitas vezes depois de uma grande vitória, depois de uma grande resposta, vem um desgaste, vem um cansaço. Esse homem lutou, esse homem batalhou. Ele dizia: Senhor, eu fiz de tudo para agradar o Senhor. Eu sou um homem que luto para andar nos teus caminhos, para andar segundo a tua vontade. Tudo que eu fiz, Senhor, foi em nome do Senhor, foi para que o nome do Senhor fosse exaltado. E agora eu recebo o quê? Eu recebo essa endemoniada que manda um recado dizendo: eu vou matar você. Porque aí o que acontece? Os 850 profetas foram mortos ao fio da espada de um só homem chamado Elias, porque Deus era com ele. E aí Jezabel, quando chega a notícia, quando Acabe vai lá e fala: olha, sabe aquele lá, o Elias, o perturbador, aquele perturbador da ordem, aquele homem fez lá um negócio, não sei o que aconteceu, sei que caiu fogo do céu. E aí todos os profetas, não tem nenhum profeta de Baal, ele matou os profetas tudinho. Aí ela disse: pois mande um recado a ele, diga para ele que eu vou matar ele assim como ele fez com esses homens. É como assim, que eu morra se amanhã ele não estiver aqui. Loucura da parte dela. Fez a maior loucura, a maior insanidade ela fez. E aquele homem de fé, um homem de Deus, ele fica apavorado. Sabe por quê? Porque ele estava cansado. Porque muitas vezes você está sozinho na batalha. Muitas vezes você faz de tudo para agregar pessoas, mostra o poder de Deus, os sinais, as maravilhas de Deus, e o povo não compreende. Aqueles que estão com você não compreendem aquilo que Deus está fazendo através de você. E isso gera um cansaço, e aí muitos caem como ele caiu. É claro que existe depressão, ela existe como doença. O inimigo às vezes entra e faz com que ela piore, existe. Mas existe cura também, porque o nosso Deus cura. Mas fato é que esse homem, de repente, ele se cansou, a ponto de ele dizer: Deus, assim como foi com os meus pais, ser comigo. Querer a morte, para se de tão cansado que ele estava. Mas ainda assim, o Senhor não o deixou, não o abandonou. Você pode até ser um soldado ferido, mas você tem ao seu favor o Senhor dos exércitos, que por mais ferido, por mais triste, por mais angustiado que você esteja, Ele vai até você e Ele te busca e fala: você é o meu escolhido, é o meu filho, e ainda não acabou a grande obra que eu tenho para fazer na tua vida. Ainda não é o fim. Você pode estar caído, você pode estar moído, você pode estar destruído, mas eu sou o Deus de Israel e eu sou por ti. E aí ele disse: se levanta, sai daí. Talvez você está querendo achar Deus no tumulto, na tempestade, e Ele está falando com você: se levanta, anda. Não é momento de parar. A sua fé tem que estar nele. Pastora, mas você não conhece como está a minha vida. É Ele é o seu Deus, Ele que te levanta. Ele disse: o meu servo está lá, agora não foi eu que mandei, ele foi com as próprias pernas, ele foi pela vontade, ele foi pelas emoções dele, mas ainda assim ele é o meu filho, ele é o meu escolhido, ele é o meu amado. E aí ele disse: vai lá, serve ele, assim como os corvos o serviu. Vai lá, agora o anjo desce, vai lá, serve ele. Agora eu sou servida por anjos. Deus reconhecia a obra daquele homem. Deus conhece a tua obra. Deus conhece quem é você em Cristo. Ele te conhece pelo nome, Ele conhece as suas obras. Lembra de Ezequias? Chega um decreto de morte, ele vira para a parede e ele diz: Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua palavra.
E Deus retrocede. Aquilo foi Deus que falou. Aqui Elias escolheu. Ele quis ir. Ele esqueceu de tudo que ele viveu. Ele esqueceu da identidade dele, quem era ele. Tem muita gente que está esquecendo da sua identidade. Você tem uma identidade diante do Todo-Poderoso. Ele te conhece, você precisa se conhecer. E aí ele diz assim: Senhor, eu não quero morrer não. E aí o profeta está saindo dele: volta lá, Isaías, e diga para ele que ele vai viver. Jesus só está dizendo para a gente aqui: você vai viver, porque eu sou o Deus que ressuscito. Deus se faz presente. Gente, a presença de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. Ainda não é o fim. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro o nome de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro o nome de Jesus sobre as suas emoções. Você pode estar no buraco que você estiver, na caverna que você dizer. Deus hoje está dizendo: filho meu, eu sou o teu pai. Ele é poderoso. Não desista. Não abre mão daquilo que Deus tem. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim da linha. Jamais. Mas eu jamais vi um justo desamparado. Sabe quem é justo? Quem aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador. Porque ele é justificado por ele. Ele disse: Elias, levanta daí, Elias. Elias, nada conseguia convencer ele. Mas aquele vento suave, aquele sopro, era o sopro do grande eu sou. Aquele vento era a presença do grande eu sou. E aí ele pega aquele homem e diz: Elias, Elias, o que fazes aí, Elias? Levanta daí, Elias. Ele entrou na caverna para tirar ele de lá e disse: sai daqui, aqui não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar, porque Jesus te chamou para uma grande obra e passará céus e terra. A Bíblia é fiel e ela é verdadeira, e a palavra se cumpre. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te chamou. Deus marcou um encontro com você. Você pode dizer: eu estou falida, eu estou desgraçada. Eu quero te dizer que aonde a desgraça, ele entra com a graça, porque a graça é dele, pertence a ele. Você pode estar moído, caído. Hoje ele te diz: eu sou o Deus que te levanto. Em nome de Jesus, entenda o que Deus quer da sua vida. Entenda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele te diz: olha, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E hoje ele quer te pegar pela mão. Segura na mão dele e diz: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus está lembrando de gente aqui nesse lugar. Gente que diz: olha, eu estou caído, eu estou arruinado, mas hoje ele te diz: eu te levanto. Gente que diz: olha, tem muitos rindo da desgraça que está sobre a sua vida, mas o Deus da graça está neste lugar. E ele está te dizendo: olha, no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. Não é o homem, é Jesus Cristo de Nazaré. É o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Entenda aquilo que Deus tem para você nessa noite. Oh, darabacida, darabacida, darabachaias. Deus de mistério, Deus de poder. Fala, corações, toquem vidas. Esse decreto de morte não tem poder sobre a tua vida. Porque o grande eu sou de céu, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscito. Louvor pode subir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levanta. Aí ele diz: Elias, oh Elias, ainda não acabou a obra. E o mistério de Deus com Elias era muito grande. Deus tem mistério grande nesse lugar para fazer na tua vida. Se levanta. Eu estou machucado, eu estou ferido, mas você é filho do Senhor dos Exércitos.
E quem é Satanás para desafiar o povo de Deus? Muito pelo contrário, é o povo de Deus que tem que desafiar Satanás e dizer: sai da minha frente, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu sonho, sai dos meus projetos. Oh, darabacida, fique de pé, igreja. Hoje Ele está te visitando. Hoje Ele está quebrando esse decreto de destruição, de falência. Oh, não temas, porque o Senhor Deus é contigo. Em nome de Jesus, se levanta, apresenta as suas mãos. Mas as minhas mãos estão manchadas de sangue. Diga a Deus: o Senhor é o Deus que limpa, que purifica as minhas mãos, purifica as minhas vestes. Tira de mim tudo que não te agrada, Senhor. Porque Elias, ele se esqueceu de tudo que Deus tinha feito na vida dele. A dor era tão grande, o deserto era tão grande, mas Deus não esqueceu dele. Deus não abandona um soldado ferido. Deus não abandona um soldado ferido, porque Ele é aquele que cura as feridas. Talvez você tenha uma soma de destruição, de perdas, mas hoje eu estou te falando: Jesus Cristo de Nazaré é aquele que restaura. E Ele vai restaurar a gente nesse lugar. Ele disse: eu te chamei, eu te escolhi. E hoje Ele está ressuscitando sonhos, Ele está ressuscitando projetos. Talvez você lutou, e uma coisa simples te abalou, mas hoje eu quero te dizer que é aquele que tem poder de abalar as estruturas do inferno, que é aquele que, quando Ele dá ordem, Satanás e seus demônios têm que obedecer. Esse é o nosso Deus, esse é o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele se faz presente neste lugar, e Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas eu ainda quero dizer mais: se você não consegue buscar, Elias não conseguia buscar. Mas Ele disse: Ele é o meu filho, eu irei até Ele, eu vou dele. Ezequias estava chorando: eu estou muito jovem para morrer. Volta lá, profeta, volta lá. A palavra de Deus diz: Ele não resiste um coração quebrantado. O mistério é se quebrantar. E aquele homem se quebranta. Elias tinha um coração quebrantado. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele estava triste, ele estava ferido, ele estava com medo. E em nome de Jesus, que esse espírito de medo que te aprisiona, que ele venha bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. E aí aquele homem recebe, o profeta falou: olha, Deus ouviu a tua oração. Ore ao Senhor, fale para Ele, conta para Ele aquilo que talvez você não tenha coragem de contar para ninguém, aquilo que repousa no seu coração te causa dor. Hoje Ele quer ouvir, e Ele vai entrar e vai dizer: ainda não é o fim, ainda tem uma grande obra para a sua vida. Você que entendeu a palavra, comece a buscar a presença, comece a buscar o direcionamento, comece a chamar por Ele, chame por Ele. Talvez você é uma pessoa marcada por tantas vitórias, mas algo te abateu. De repente um diagnóstico, de repente um filho que veio com a notícia ruim. Você disse: eu criei esse filho tão bem criado. Mas eu quero te dizer: não desanime, não pare de lutar, ainda não é o fim. Louve o Senhor, fale com Ele aí no teu cantinho, na tua particularidade, porque Ele quer mover algo sobrenatural sobre a sua vida. Eu não consigo, Ele vai até você. Senhor, tem pessoas fracas que não conseguem buscar o Senhor. E assim como o Senhor veio e falou com Elias, fala: Senhor, essa pessoa precisa, fala que o teu filho te ouve, Senhor. Fala que o teu filho te ouve.